homogênea, onde a gente vê os animais característicos aqui, realmente muita semelhança entre as éguas. A gente vai fazer sempre o comparativo, buscando sempre uma crescente, para também acompanhar a nossa filiação. Então, sempre priorizando os animais naturais na distribuição de apoios, o que evidenciam mais essa distribuição de apoios. Então, a gente tem na cabeceira, a gente olha as 4 éguas, e antes da gente começar a falar de uma égua ou de outra, a gente faz sempre a análise do grupo todo, para observar a linha de julgamento, o que foi realizado. Então, hoje, as 2 éguas da cabeceira, notem, as 2 éguas que têm tronco estável, as 2 éguas que são dissociadas, as 2 éguas que são coordenadas, as 2 éguas que estão com a postura ideal. A terceira égua está na terceira colocação porque ela é mais dissociada em relação à castanha, tem um pego um pouquinho maior na estabilidade da sua garupa em função da perna, mas ela tem que ficar na frente da castanha por causa da distribuição de apoios. Então a primeira coisa que a gente observa é o que? É a marcha dos animais, a distribuição de apoios. Depois a gente vai observar o que? O movimento. Então a égua da 4ª colocação até ganha nesse ponto da égua à frente, que é a estabilidade da garupa, mas a distribuição de apoios da égua à frente é um pouco mais evidente, ela é mais marchadeira em relação ao animal de trás, que já ficou um pouquinho mais lento, pecou um pouquinho mais na distribuição de apoios e também na qualidade da montada, onde a égua da terceira colocação já levou vantagem. Então ela ganha na distribuição de apoio, ela ganha na qualidade da maciez em relação ao animal de trás, peca um pouquinho na coordenação do trabalho do posterior, já sobe um pouquinho mais o jarrete, compensa um pouquinho mais a garupa, mas em contrapartida, na dissociação, na qualidade da montada, ainda melhora em relação ao animal de trás, por isso a definição. Segunda e terceira, aqui temos 2 éguas marchadeiras, só que a égua à frente corrigindo a égua de trás, principalmente no que condiz ao trabalho do posterior. É mais coordenada, é mais estável em relação à égua de trás, são próximas da distribuição de apoio, porque a lazã também é muito marchadeira, mas a égua da segunda colocação, a lazã da segunda colocação, ela leva vantagem pela amplitude, pela elasticidade, pela estabilidade do eixo corpóreo, espado ainda mais estável em relação ao animal de trás, a perna estende mais porque entra um pouquinho mais dentro da massa, a égua de trás articula um pouquinho mais atrasado em relação à perna da égua da segunda colocação, e ainda a reunião ainda melhor, a gente consegue observar que ela se aproxima mais da égua da primeira colocação, então por isso também a definição. Primeira e segunda foram aqui, sem dúvida, as 2 éguas que mais chamaram a atenção pelo gesto clássico que a gente sempre busca, e sem dúvida as 2 éguas também de melhor montada do campeonato. Parabenizar os 2 apresentadores, tanto a égua da primeira colocação como também da segunda colocação. Vamos dizer no ditado popular, tá um relógio na boca. Todas as 2 éguas dá gosto de montar, porque realmente sai da pressão, entra, alonga, reúne. Todas as 2 éguas muito boas no adestramento, então valorizando também o trabalho dos apresentadores, que realmente 2 éguas excepcionais. A primeira égua hoje, se a gente afinar o olho, ela ainda tem um ponto a favor no gesto de marcha, pela distribuição de apoios, pela correção do anterior um pouquinho mais semicircular, a égua de trás a mão um pouquinho mais limitada. E quando a gente observa a região das suas espadas por frente, ela já tende a mexer um pouquinho mais, enquanto a partida da égua à frente tem anterior mais solto, mais livre, e essa harmonia no movimento de anterior com posterior, ela tem uma sintonia ainda mais homogênea em relação ao animal de trás, que a mão é um pouquinho mais limitada em relação ao trabalho do posterior. E quando a gente observa a estabilidade ainda por trás, a égua da segunda colocação, ela já tende a torcer um pouquinho mais o eixo corpóreo. Na montada, as 2 são excepcionais na maciez, como diz na condução e adestramento, mas valorizando um ponto a favor na distribuição de apoios, um ponto a favor na coordenação de movimento, e sem dúvida a égua de ritmo, de regularidade e também de coordenação ainda melhor do campeonato foi a primeira, por isso a definição. Parabéns aos apresentadores e proprietários.